Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 31 de março, terça-feira de 2026. Hoje nós estamos no nosso 35º dia da caminhada de oração 13. O tema de hoje é Desfrute da presença do Senhor. O texto-chave está em Lucas, capítulo 22, do versículo 7 em diante. Nós temos falado, né, irmãs, sobre desfrutar, degustar. Nós precisamos entrar nesse caminho da leveza, nesse caminho de entender coisas grandes que Deus tem feito na nossa vida. O símbolo da caminhada, né? Todo mundo aí já sabe, mas as que chegaram depois talvez não saiba. Quando você olha o sloganzinho aí da caminhada, tem aquele dente de leão. E cada vez mais Deus vai me mostrando por que Ele me mostrou aquilo há 9 anos atrás, né? 2017, é. E aquela penugem para ela voar, para ela cair em algum lugar, para ela criar raiz, para ela nascer aquela plantinha ali, depois daquela florzinha amarela, ela é leve. E quando Deus colocou no meu coração de fazer a caminhada de oração, era que a gente fosse aprendendo dele, para que a gente fosse cada dia mais leve, para que quando o Espírito Santo te soprar, para quando o Espírito Santo te mover, para quando o Espírito Santo fizer algo na sua vida, você é leve, porque senão não tem como ele nos mover. Às vezes nós queremos ser movidos pelo Senhor, queremos viver grandes coisas, mas a gente está tão carregado de tanta coisa, de tanto peso, de tanta coisa que a gente já vem falando aqui, né, irmãs? Então, cada vez mais eu vou entendendo. Mesmo que foi há 9 anos atrás, eu vou entendendo isso na minha vida, porque ele falou para mim primeiro. Quero que você seja leve, para que quando eu te mover, você flua no vento do Espírito. Então, por isso que eu estou falando de degustação, da gente aprender, da gente trocar as nossas armas, né, do jardim, de tudo que a gente precisa aprender, porque para ser leve, você precisa aprender. Aprender o quê? Aprender com o Senhor, aprender a deixar as coisas que te segura. Outro dia eu tive uma visão, assim, de um pássaro tentando voar, só que ele tá cheio de coisas agarrada nele, né? Lixo, linha, latinha, coisas que ele, por onde ele passou, acabou prendendo os pés dele ali e ele não consegue voar direito. Nós fomos criados, chamados para voar alto, para viver coisas novas. E, como eu disse, essas áreas da transformação da água em vinho, da alegria de um tempo novo, quando Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia, no casamento, foram 6 talhas, eu usei essa expressão, que ela fosse as 6 áreas da nossa vida. Então, hoje nós vamos falar da penúltima, na quinta, já estamos na quinta, né? Não é em ordem, como eu disse, né? O que eu falei primeiro não quer dizer que é mais importante do que eu estou falando agora, muito pelo contrário. O que eu estou falando agora é a área mais importante, que é desfrutar, ter um relacionamento leve com o Senhor, porque é daqui que vai partir todo o desfrutar para as outras áreas. Se a gente não aprender a desfrutar do Senhor, degustar da presença dele, a gente não vai conseguir levar para as outras áreas. Então, são 6 áreas e eu falei sobre desfrutar o casamento, desfrutar os filhos, desfrutar a família, desfrutar de nós mesmas e agora desfrutar do Senhor. E o texto-chave vai estar em Lucas. Vamos falar de Lucas, capítulo 22, no versículo 7. Nós vamos falar da Páscoa. Estava chegando a Páscoa, né? Jesus aqui na Terra, estava preparando para a Páscoa. Nós estamos chegando perto da Páscoa, né, irmãs? Nas outras caminhadas, eu sempre falava, quando chegava uma data, ou quando tinha algum acontecimento importante, eu sempre trazia isso para a caminhada. Dessa caminhada, eu não vou trazer isso. Estou trazendo agora da Páscoa porque tem a ver com o que eu estou falando aqui. Dessa vez eu não vou fazer isso. É armas novas, é tempos novos, então não senti de falar, né, das coisas assim. Enfim, é só para caso vocês estejam percebendo, né? Fala, gente, ela não fala mais tal coisa, né? Tá chegando a Páscoa, ela não falou ainda. E enfim.
Vamos lá. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmo, em que importava comemorar a Páscoa. Os pães asmos, irmãs, é quando o povo saiu do Egito, depois eu vou voltar lá nesse texto, Deus falou para eles não comerem pão levedado, não dava tempo do pão fermentar, porque eles tinham que sair ali do Egito às pressas. Então eles comiam o pão sem fermento, que também representa a nossa vida sem pecado, né? Mas aí estava para comemorar a Páscoa. Vamos lá. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que lhe preparemos? Então Jesus lhe explicou: Ao entrar na cidade, encontrarei um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entra. Vou dar uma paradinha aqui para falar algo. Lembra que eu falei do vaso lá no início? E eu falei, né? O vaso está muito ligado à mulher, né? A gente vê mais falando sobre a mulher, mas eu falei, tem um texto na Bíblia que fala de homem carregando vaso de água. Então, olha só, era esse texto aqui. Esse homem estava carregando um vaso, ele já que estava preparando ali as coisas para o Senhor, né? Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, o cenáculo, mobiliado ali, fazei os preparativos. E tudo encontraram, como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Enfim, mas vamos focar aqui na parte da ceia. Então, esse foi um momento que o Senhor estabeleceu a ceia e como nós precisamos aprender a desfrutar do Senhor, a degustar do Senhor, Jesus estabelece: comei de mim, comei do meu corpo, bebei do meu sangue, para que tenha parte em mim. E como nós precisamos aprender, né, a não apressar, a não nos apressarmos em sair da presença do Senhor. E Jesus institui a ceia. E toda vez que a gente tem o privilégio de viver esse simbolismo físico e tão poderoso espiritualmente, toda vez que nós temos o privilégio de degustar do pão e do vinho, e voltar a viver coisas simples, que é algo tão simples, né, irmãs? Esse símbolo da nova aliança é algo tão simples, um pedacinho de pão e um pouquinho do vinho, do suco de uva. E Jesus disse aqui, olha, eu estava ansioso para fazer isso com vocês. Lembra que eu disse que, assim como nós queremos desfrutar dele, ele também quer desfrutar de nós, da nossa companhia. E aqui também está falando desse homem com esse vaso, com esse cântaro de água. Com certeza tem mistérios profundos aqui, mas por que vai lá e procura esse homem que está vindo? Entra na cidade que você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Olha só, irmãs, que tremendo. No meio de estabelecer essa aliança, existe esse homem com esse cântaro de água. E aí a água fala da palavra, a água fala, né,
do elemento que ele transforma em vinho, e ele quer transformar o nosso relacionamento com ele, ele quer renovar, ele quer fazer você viver coisas novas, ele quer que você entenda desse poder do desfrutar do Senhor. Então, ficou claro aqui sobre essa ceia? Passa por 5 sentidos, passa pelo nosso 5 sentido. Nosso 5 sentido precisa estar aguçado. Eles viam, eles olharam, eles viram o pão, eles viram o vinho, eles sentiram o cheiro, né? Eles sentaram, eles tocaram no pão. Passa pelo nosso 5 sentidos, eles degustaram. Então, Deus quer nos limpar e despertar a nossa vida. E para nós conseguirmos cumprir tudo que nós falamos antes, né, de degustar de tudo que nós falamos antes, degustar da vida, como esse devocionais, ele está falando de algo que eu estou vivendo, né, na minha preparação para eu viver os meus 50 anos. E para isso, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu preciso, tem que partir desse relacionamento com Deus. Não temos como viver nada. A Bíblia fala isso, fora de mim, nada podeis fazer. Então, todas as áreas que nós estamos falando, a gente só vai conseguir desfrutar, degustar com propósito, se fluir a partir da vida que Deus nos deu, a partir do nosso relacionamento com Ele. Então, a Páscoa está chegando, né? E vamos desfrutar deste momento com mais consciência. Então, quando você for tomar a ceia, a partir, né, de agora, com mais consciência, pedindo um renovo, pedindo uma purificação, pedindo que Deus, assim, fale com você. Então, esse é o texto que eu acho que é primordial para a gente entender sobre o relacionamento com Deus. E é tão simples, né? Nós falamos disso, de volta à simplicidade. Nós falamos isso, de volta à simplicidade, que Deus está nos chamando a voltar à simplicidade, né, irmãs? Porque nós estamos nos perdendo em tantas coisas, ou então está ficando tudo tão comum. Vamos ler agora Êxodo 12. Êxodo 12. Nós vamos falar sobre a Páscoa judaica. Aqui nós falamos a Páscoa cristã, a Páscoa da Nova Aliança. Mas vamos voltar na Páscoa judaica para você entender que antes, lembra que quando Deus disse para Faraó, deixa o meu povo ir, porque eu quero que eles celebrem uma festa no deserto, o que que Deus fez? Antes da gente ir celebrar, o que que nós precisamos aprender? Então vamos lá para Êxodo 12, do versículo 1 ao 14. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardarei até o 7º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel vai imolar no crepúsculo da tarde, vai matar esse cordeiro no crepúsculo da tarde, tomará do sangue e porão ambas nas ombreiras da porta, nas vergas da porta da casa em que forem comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo e ervas amargas a comerão. Não comerá do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixará dele até amanhã. O que, porém, ficar até pela manhã vai queimar. Desta maneira, comereis de lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa, e é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito,
ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidoras, quando eu ferir a terra do Egito. Este vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor na vossa geração. Estatuto perpétuo. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. 7 dias comerei pães asmos. Logo no primeiro dia tirarei o fermento da vossa casa. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. É importante a gente ler esse texto para vocês entenderem, até para a gente entender, irmãs, a Páscoa que Jesus estabeleceu. O que Jesus estava fazendo era essa Páscoa aqui. Quando ele disse, comei do meu corpo, comei do meu corpo, que é o pão e o vinho, ele estava falando dessa Páscoa. Ele, como judeu, ele estava celebrando essa Páscoa. Só que aí, ali naquela Páscoa, ele fala, mas agora é a nova aliança. É a nova aliança, porque ele era o cordeiro. Então, essa Páscoa aqui, ela tipifica totalmente a Páscoa que a gente conhece. Mas vamos falar aqui nessa época daquilo que a gente falou. Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, levou para um deserto, né? Ali era para ser caminho de 3 dias. Para quê? Para que eles fossem livres, para eles viverem um novo tempo, uma nova vida. Mas eles precisavam celebrar a Páscoa. E olha que coisa, né? Tinha que comer em família. Se a família fosse pequena demais, era para convidar os vizinhos. Tudo que nós temos falado, né, irmãs? Da gente dar atenção, da gente desfrutar, da gente degustar da companhia das pessoas. Mas para isso precisa estar sentado com ele à mesa. Nessa comunhão, nesse desfrute, há libertação, proteção, cura, há tudo que nós precisamos, irmã. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo. E a gente precisa desse renovo. O vinho, a água transformada em vinho, a gente precisa desse renovo, sabe? A gente precisa ser renovado espiritualmente. A gente não pode se acomodar com a nossa vida espiritual, porque Deus é novidade de vida todos os dias. Só que a gente tem que entender que Ele vai até onde a gente vai, né? Aquilo que você quer de Deus, Ele também quer de você. Então, que Deus restaure a nossa vida, que Deus, assim, nos aviva, nos levantando, nos levando de volta à simplicidade, ao significado profundo do que é trilhar o caminho, sabe, de experimentá-lo todos os dias, em todos os momentos. Nós não podemos condicionar a nossa vida espiritual só no momento de oração, só no momento de estar na igreja. Não, nós temos que mudar esse vinho, o vinho velho, nós temos que trocar, nós temos que dar um odre novo, nós temos que abrir o nosso espírito, nós temos que desejar, nós temos que trocar as nossas armas velhas. Sabe esse mesmo jeito de orar, mesmo jeito de entender as coisas, sabe? Nós estamos aí, às vezes, nós somos crentes 30, 40 anos e a gente ainda não vive uma revelação nova do Senhor. Tá tudo bem, irmã. Se a pessoa quiser viver assim, tá tudo bem. Só que ela não vai viver o sobrenatural, ela não vai provar do vinho novo. Ela vai deixar de viver coisas grandes, né? Você tá salvo, tá tudo bem, pode ficar 30 anos da mesma maneira. Agora, como nós estamos falando de vinho novo, de transformação, né, de querer coisas, viver algo diferente, algo que vai te fazer, te dar muito mais fruto, algo que vai te renovar, aí se você tem que desejar. Seja curiosa com as coisas de Deus. Deseja aprender dele, com ele. A palavra de Deus, tudo fala, né? Tudo fala. Tudo tem um significado. Você lê hoje, Deus fala uma coisa. Você lê daqui um ano, Deus está falando mais profundo. Olha a caminhada de oração, quem já fez, quem faz nesses 9 anos. Deus vai só acrescentando, acrescentando, acrescentando. Porque todas as vezes que você expõe-se a Ele, Ele tem coisa nova, Ele tem vinho novo. Ele tem água purificadora.
Então, passe tempo com ele, não só em oração, não só na igreja, mas importante, o mais importante, diariamente. Traga Deus para a sua rotina. Ele se importa com tudo na sua vida. Ele se importa com tudo na sua vida. Vamos ler Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7. Peraí, mas senão eu me perco aqui nos versículos, que eu gosto de ler na minha Bíblia mesmo. Eu gosto dessa sensação de tocar na palavra. Isso é muito bom, né? Então, Cantares, capítulo 7, fala assim. Cantares 7, do versículo 10 ao 13. Eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passamos a noite nas aldeias, levantamos-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos as flores, as vide, se abre a flor, se já brota a romeira. Eu dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume, e à nossa porta há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu te reservei, ó meu amado. Olha essa palavra, irmãs. Aquela noiva lá do início, né, que estava queimada de sol, que não cuidava da sua vinha, que Deus chamou ela ali, a gente já leu esses textos, já fizemos devocional sobre isso, que o noivo chama ela, que ele quer mostrar ela algo e ela está cansada, ela não levanta. Ai, mas eu já deitei, né? Eu já estou deitada, eu vou levantar. Essa noiva, no final de Cantares, ela aprende e é ela que está chamando o amado. Vamos, levantemos cedo, vamos de noite, vamos ver as flores. E é ela que está entrando na presença dele, chamando ele, porque eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Irmãs, Deus tem saudade de nós, Deus tem saudade da gente procurar ele de uma forma diferente, de uma forma de degustar, de desfrutar. Como será que fica o coração de Deus quando a gente chega na presença dele? Quando a gente chega na presença dele só para pedir, sabe? Só parece um Papai Noel, né? Só me dá presente, me dá coisas, me dá. Não, desfruta do Senhor, muda um pouco, deixa um pouco, experimenta. Você já experimentou deixar um pouco de orar para toda essa lista de oração enorme? E falar, Pai, tu és mais importante que tudo isso. Tu és mais importante que tudo isso. Seja como essa noiva de Cantares, ela entende a importância de desfrutar dele, ela entendeu, ela passou na prova, ela passou nos testes da vida, ela entende que é bom estar com ele de noite, é bom estar com ele de manhã, é bom estar com ele ao meio-dia. E isso não é só naquele rito religioso, né, de parar e orar. Isso é muito bom, mas se você conseguir aprender a estar com ele em todo o tempo, você está lavando uma vasilha, lembrou de algo, Senhor. Aí você comenta com o Senhor, você ri com o Senhor, você chora de alegria, sabe? Seja como essa noiva. E é na presença dele que nós vamos ser cheias, transformada, renovada, curada, que nós vamos viver plenitude de alegria. Irmãs, eu não sei se vocês estão ouvindo minha gatinha, mas ela não está me dando sossego para fazer esse devocional hoje, porque ela quer sair. Então, me desculpa aí se vocês estão ouvindo uma miação, porque está primavera, os pássaros cantando, o dia claro, e ela está assim, enlouquecida para ir passear. Mas não pode agora, tá, filhinha? Tem que ser obediente e me deixar sossegadinha aqui. Vamos ler Salmos. Vamos ler o Salmo 119, no versículo 16. Versículo 16 e o versículo 92. Salmos 119, versículo 16. Eu terei prazer nos teus decretos. Vou falar um pouquinho de algumas coisas que a gente precisa degustar, né? Eu terei prazer nos seus decretos. Não me esquecerei da sua palavra. Olha só, nós precisamos aprender a ter prazer, a degustar até os decretos do Senhor, até a lei dele. A lei dele é boa, a palavra dele é boa, os mandamentos dele são bons, são proteções para o nosso caminho.
é uma cerca de proteção, não é uma proibição, não é que ele está querendo como fala, uma multidão de robô que não tem vontade própria. Não é isso, ele está nos protegendo. Quando ele fala não faça tal coisa, ele sabe que aquilo vai se dar mal, que a gente vai se sujar, que a gente vai se ferir. Então, até os decretos dele são bons. São decretos de bênção, são decretos doces, mesmo sem entender, irmãs. Então, eu terei prazer, esse salmo está dizendo, eu terei prazer nos seus decretos. Eu não vou me esquecer da sua palavra. A palavra dele é o pão da vida. A palavra dele é o pão, é o corpo dele, né? É um pão. Pão nos dá vida. Quem não gosta de pão, né, irmão? Quem que não gosta de pão? Pão é vida, pão é maravilhoso. E a palavra dele é esse pão que a gente precisa comer todos os dias. Todos os dias. Então, eu desejo, irmãs, que Deus derrame um avivamento na nossa vida, para a gente entender a vida espiritual de outra maneira, sabe? Uma maneira nova. Muitas vezes nós estamos servindo o Senhor cansadas, sabe? Só por tradição, porque você sabe que não tem outro caminho, essa é a verdade, né? Só porque não tem outro caminho, eu preciso continuar aqui, mas e a alegria, e o vigor, e o ânimo, e o prazer de estar na presença dEle? Deus quer te renovar, irmãs. Deus quer te renovar. Assim como Ele quer renovar o nosso casamento, né, as nossas alianças, Ele quer te renovar. Vamos ler agora Salmos 119, no versículo 90 e 92. 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por ele me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Vou ler o 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Os teus mandamentos me faz mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito no teu testemunho. Sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. De todo mau caminho eu desvio o pé para observar a tua palavra. Vamos no 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel da minha boca. Olha só, irmãs, que delícia. Que delícia é a palavra do Senhor. E por isso eu falo, faça campanha dos salmos. Não pede nada, não. Só lê o salmo todos os dias. Desfruta daquela palavra, deixa aquela palavra aí germinando no seu coração. Experimenta fazer isso, irmã, experimenta. Eu vou fazer uma campanha dos salmos, eu vou ler um salmo todos os dias, eu não vou pedir nada. Eu só vou entender, só vou receber. Só vou deixar essa palavra me limpar, me confrontar. É claro que em alguma parte da palavra, você tem que. Aí você começa a conversar com o Senhor. Igual aqui está dizendo, por exemplo, você está dizendo aqui. Aqui está dizendo aqui, ó. Eu sou mais prudente que os idosos. Versículo 100 do capítulo 119. Eu sou mais prudente que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a palavra. Aí quando a gente lê isso aqui, você está num dia de manhã, você está lendo, leu essa palavra, aí você medita. Tem uma palavra aqui que está falando, nós lemos aqui, ó. Eu medito nos teus preceitos dia e noite, né? Eu guardo a tua palavra. Aí você começa a conversar com o Senhor. Será se eu sou mais prudente que os idosos? Por que está falando isso aqui, irmã, de ser mais prudente do que o idoso? Porque o tempo só faz velho. O tempo não faz sábio. Ele te dá uma certa experiência, se tiver um pouquinho de sabedoria. Te dá uma certa experiência, mas ele não faz a pessoa ser sábia. Não é só porque a pessoa ficou velha que ela ficou sábia. Não é isso. Quem faz sábio é Deus e a palavra dele, né? E aí ele está falando que por isso, por causa do preceito do Senhor, por causa de guardar o preceito, fica mais sábio, mais prudente que um idoso. Aí a gente lê um negócio desse, a gente vai degustar e vai bater um papo com o Senhor.
Senhor, será se eu sou mais sábio que um idoso? Será se eu estou sendo sábia? Será se eu estou sendo prudente? Aí fala, eu desvio meus pés do mal. Aí você conversa com o Senhor. Será se eu tenho desviado meus pés do mal? E aí é isso, é esse relacionamento, irmãs, do dia a dia, esse relacionamento da simplicidade, esse relacionamento de degustar. Aqui está falando, olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel. A gente não gosta de um doce, né, irmã? A gente não gosta de um docinho, de uma comida gostosa. A palavra dele é isso. A palavra dele é melhor que tudo isso. Porque ela entra na nossa alma, ela rega a nossa alma, ela nos cura, ela nos reposiciona, ela nos transforma, né? Ela nos dá plenitude de alegria. Então, que a gente possa despertar a degustar do Senhor, a aprender a degustar do Senhor. Vamos ler Salmos 34, 8. Salmo 34, versículo 8. Peraí. Salmo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede. Todos os dias nós precisamos provar e ver a bondade do Senhor. Ele tem bondade para nós todos os dias. Todos os dias ele tem essa bondade para nos dar. Aqui outro versículo, Salmo 116. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétua. Olha isso, delícias perpétua. Nós precisamos encontrar esse caminho, irmãs. Precisamos, porque no dia mal, como o mundo está cada vez de mal a pior, o que vai ficar é o nosso relacionamento profundo com o Senhor. É o que nós aprendemos de degustar a Ele. Não servir eles por temor, não servir ele só, sabe, por causa do reino vindouro, não servir ele com medo de ir para o inferno, não servir ele só por tradições, mas servir ele por amor. Servir ele por amor. Então, vamos ser como a noiva de Cantares, que entende isso. Ontem eu falei sobre, que ela falou, né, onde você apacenta, ela falou para o amado, né, que representa Jesus, onde você apacenta o seu rebanho ao meio-dia, para que eu encontre descanso, para que eu não ande vagando, procurando descanso em outro lugar. E você sabe, ali na mulher samaritana, né, do vaso, ela estava com o vaso dela, indo buscar água no poço, provavelmente ao meio-dia, que é o horário do sol quente, que ela não queria ser vista pelas outras mulheres, devido, né, à situação dela, que a gente já conhece. Então, olha só, o Senhor encontrou ela no auge das tarefas dela, no auge do cansaço, né? Meio-dia, lá vai eu de novo buscar água. Às vezes era longe, irmã, você tinha que buscar água literalmente, né? Quem viveu aí na roça, antigo, ou era criança, teve essa experiência de ver, né? Não tinha água encanada. Essas mulheres tinham que buscar a água no poço. E Jesus encontra com essa mulher. Ele faz questão, eu preciso passar por Samaria. Ele faz com que os discípulos não fiquem perto para que ele tenha esse diálogo íntimo. E ela larga, depois que ela entende que ele é a água viva, ela larga o vaso, ela larga aquele. E ela vai para a cidade porque ela recebeu algo, ela recebeu um alívio. Deus trocou ali, tirou, né, da mão dela aquele peso, porque o peso maior não era o trabalho, não era buscar água, era o peso da alma, era os caminhos que ela trilhou sem conhecer a graça, a misericórdia, e nesse momento que ela encontra com o Senhor, ela encontra essa graça, essa misericórdia, e ela é transformada. E Deus quer nos transformar, irmãs. Queira ser transformada, mas queira ser transformada. Quem sabe essa mulher, toda vez que ia ao poço, já estava orando, né? Quem sabe ela já estava lançando uma semente ali, por isso o Senhor passou ali. Porque ele não passava nos lugares de qualquer maneira,
ou ele tinha intenção, ele sabia quem que ele ia encontrar. Estabeleça um compromisso com você mesma de que nada, nem ninguém, nem situação nenhuma vai roubar o seu momento de desfrute com o Senhor. Ontem eu falei isso, nós somos insaciáveis, nós buscamos o Senhor por uma bênção, e buscamos e vivemos só em volta daquilo, aí ele nos dá, você não para nem para degustar, nem para desfrutar do que o Senhor entregou, aquela bênção, aquela vitória, a gente já, vamos para outro tópico, Senhor, vamos para o outro alvo. Ó, nós conseguimos esse aqui da lista, agora vamos para o outro alvo. E a gente deixa o inimigo vir trazer distrações ou um probleminha tão menor do que aquilo que ele já fez. Né? Às vezes ele fez coisa grande, aí vem um probleminha menor, você começa já a desesperar de novo, ao invés da gente falar, meu Deus, ao invés da gente falar pro problema, aqui, o Deus que abriu o mar vermelho, que me colocou, que me livrou, vai fazer isso aqui. E vai fazer quando ele quiser, na hora que ele quiser, da maneira que ele quiser. Eu não vou atrapalhar o meu relacionamento dele. A mesma coisa no nosso casamento, né, irmãs? A gente deixa de desfrutar o casamento, por quê? Por probleminhas que a gente a gente deixa de desfrutar. A gente deixa de estar feliz, a gente deixa de fazer o outro feliz, a gente deixa de servir, a gente já falou sobre isso. Mas estabeleça um compromisso. Eu não vou permitir que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação venha roubar o meu momento de desfrutar o Senhor. Então busca, clame, chama a atenção dele, sabe? Segura no manto como a mulher hemorrágica fez, senta aos pés dele como Maria fez, quebra o vaso de alabastro nos seus pés, toma posse do seu posto de filha amada, que ele te ama e ele tem prazer em desfrutar da sua presença e ele quer que você também aprenda a ter prazer de desfrutar da presença dele. Não se apresse de sair da presença do rei. Não tenha pressa. Aquieta um pouquinho. Aquieta um pouquinho. Eu sei que nós temos tanta coisa para fazer, irmã, mas nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante que Ele, nada é mais importante do que você. Primeiro Ele, depois você. E depois o resto. Eu achei, outro dia, o meu pastor ele fez essa pergunta. A gente ele estava perguntando algo e ele falou: qual é a ordem da prioridade, irmãs? Irmãos, qual que é a ordem da prioridade na nossa vida? É Deus, né? Primeiro Deus, depois quase ninguém respondeu que depois era você mesmo. Lógico que no meu coração eu respondi, porque eu sei que né? Já tem anos que eu estou trabalhando sem mim, mas ninguém na igreja recebeu. Só ele que falou. Ele falou, primeiro Deus, depois eu. E todo mundo regalou um olho. Como assim? Depois eu? Que é isso? Ele falou, gente, que é isso? É depois eu. Porque se eu não estiver bem, eu não vou ser um bom pastor para vocês, eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom marido, eu não vou ser um bom amigo, eu não vou ser um bom filho, eu não vou ser nada. Não vou conseguir ser nada da maneira que Deus quer. Então não se assuste, irmã, quando você precisa colocar você em primeiro lugar. Não se assusta. E você só vai aprender isso, você só vai aprender essa importância quando você passar tempo com ele. Quando ele te curar, aí você vai falar: nossa, eu não posso mais deixar com que as coisas me deslacerem, com que as coisas me atrapalhem de buscar o Senhor. Eu não posso mais, porque é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos reposiciona. Então, seja como essas mulheres que procuraram, que desejaram, né? Toma posse do seu posto de filha amada, que Ele te ama, que Ele quer desfrutar de você, que Ele deseja assim, curar os seus olhos. Ele deseja curar os seus olhos para que você veja as coisas de uma forma diferente. Que você seja livre de todo o emaranhado, de toda nuvem negra, neblina que o inimigo traz, querendo que você não veja aquilo que Deus quer trazer para você, aquilo que Deus é, aquilo que você é. Tira um pouco os olhos dos problemas, irmãs. Viva um pouco esse grande amor com Jesus. Isto é a verdadeira experiência espiritual que nos muda para sempre. Caminha com Ele, toma um chá com Ele, descansa com Ele. Quando você for precisar descansar um pouco,
à tarde, durante o dia ou à noite. Vamos juntos, Senhor. Vamos junto, porque ali Deus pode falar com você, Deus pode te curar enquanto você está descansando. Sabia disso? Deus pode te curar. Deus pode trazer uma revelação para você, Deus pode falar com você em sonho, Deus pode te trazer uma revelação do que fazer naquele problema. O problema é que a gente não consegue descansar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E tudo que você for fazer, tudo que você fazer, fazei como para o Senhor, para a glória dele. E quando nós desfrutamos e degustamos do Senhor, aí nós servimos a Ele com alegria. Nós precisamos servir a Deus com alegria. Sabe, o mundo precisa conhecer essa alegria, que nós temos uma alegria genuína. Não é aquela religiosidade, aquela cara carrancuda de religião, que isso não pode, aquilo não pode, e todo mundo é pecador, todo mundo vai para o inferno, porque vocês não estão fazendo o que, né? O que o Senhor não agrada disso. O Senhor também não agrada da gente ser carrancuda, da gente ser dura com as pessoas. A gente aponta só para o outro, mas para a gente mesmo a gente está. Aí você vai vivendo naquela religiosidade, naquela capa, naquela armadura velha. Deus quer leveza, irmã. Leveza com compromisso. Leveza não te tira o seu compromisso. Nós vamos estar falando depois dos inimigos, do que é que nos impede de desfrutar, né? E muitas vezes nos impede de desfrutar porque se eu for leve com Deus, será se ele vai se agradar disso? Né? Se eu orar sentada um pouquinho, será se Deus se agrada disso? Isso não é pecado? Isso não é... Eu não estou desonrando a Deus? Irmãs, o Senhor conhece o seu sentar e o seu levantar. Leveza com Deus não te tira o seu compromisso. Seu compromisso tem que estar no seu coração, tem que estar na sua obediência à palavra. Você ser uma mulher leve, transformada, alegre, de maneira nenhuma te tira o compromisso de você ser uma serva boa e fiel. Então essa é a palavra de hoje, que Deus fale ao nosso coração. Eu vou deixar uma canção que eu amo, mais uma em espanhol, né, irmã? Que eu amo. O clipe é muito legalzinho também e fala desse amor para com o Senhor e que a gente possa viver isso aqui, tudo que eu estou falando e muito mais, porque isso aqui é só um pequeno despertar, mas isso aqui é para que você vá mais a fundo, para que Deus fale muito mais com você, te revele muito mais enquanto você está ouvindo, fala com você na palavra. Isso aqui é só para ilustrar que existe um caminho de desfrute com o Senhor. E isso tudo ativa o nosso amor, porque não há nada mais importante do que amar o Senhor. Muito mais que servir Ele só, muito mais que isso é amar Ele em primeiro lugar, porque é amando Ele que nós vamos servir Ele muito além do que nós imaginamos, muito além do que a gente acha que pode, a gente vai fazer muito além. E amando Ele, tendo essa comunhão com Ele, é que nós vamos conseguir transparecer para o outro, atrair pessoas para o caminho de Cristo. É com esse amor, com essa luz, com essa graça, com essa leveza, que nós vamos atrair até mesmo os nossos familiares, que a gente às vezes está lutando tanto para que eles venham ao pé de Cristo, mas se nós resplandecermos a glória dele nesse caminho de suavidade, de leveza, de cura, de libertação, quem sabe a gente atrai o outro. Quem sabe o outro não veio porque ele está vendo um caminho tão pesado que eles falam: eu não vou querer isso aí não. Para ficar assim igual a senhora, mãe? Eu não. Para ficar assim igual a minha avó, para ficar assim igual... Então, quem sabe, né? Deixa Deus falar com você e te transformar. Nós precisamos ser uma mulher surpreendente. Um beijo, fiquem com Deus. Tenham um dia de vitória.